O gerenciamento de banca é um dos pilares mais importantes para você ter sucesso como trader. Não adianta você ter uma assertividade alta se você não tiver um gerenciamento eficiente. É o gerenciamento de banca que minimiza os seus riscos e aumenta os seus lucros. Fala trader, me chamo Silvio Toledo, trader especialista em Forex, e nesse vídeo eu vou te ensinar a estratégia de gerenciamento de banca que me fez chegar nos meus primeiros 10 mil reais. A matemática do gerenciamento de banca tem que funcionar, não tem outro caminho. Mas fica tranquilo que você não vai precisar fazer conta, porque eu vou disponibilizar essa planilha que a gente vai utilizar aqui no vídeo, beleza? Para você entender melhor a importância do gerenciamento, eu já tive um aluno que, com 2 anos de mercado, ele conseguiu acumular 140 mil reais de prejuízo. Esses 140 mil reais de prejuízo veio de uma assertividade de 72%. Ele me mostrou, eu vi. Realmente eram 72% de assertividade. Mesmo essa assertividade altíssima, maior do que a minha até, mesmo com essa assertividade altíssima, ele conseguiu acumular um prejuízo gigantesco. Por quê? Porque o maior problema dele era não ter um gerenciamento capaz de segurar o prejuízo. Ele conseguia ter uma assertividade grande, mas quando vinha o prejuízo levava quase tudo que ele tinha. Entrava ali também uma questão de mindset, porém, eu constatei que o gerenciamento dele era um problema. Nós resolvemos esse problema e ele voltou a ter consistência. Ele já sabia operar, ele só não tinha um bom gerenciamento, que é o que vocês vão ter aqui nesse vídeo. Então vamos lá, para começar, você precisa entender que um gerenciamento de banca deve ter uma relação retorno-risco mínima de 2:1. E o que quer dizer isso? Quer dizer que em uma operação, ela tem que te oferecer, por exemplo, 10 reais de prejuízo e 20 reais de lucro. Ou seja, o potencial retorno dessa operação é 2 vezes maior do que o potencial prejuízo. Isso é uma relação retorno-risco de 2:1. E qual é a vantagem dessa relação retorno-risco 2:1? É que para você sair no 0 a 0 no final do mês, basta você conseguir uma assertividade de 33%, ou seja, acertou 33% das operações, você vai ter o 0 a 0 no final do mês. E isso é bom, porque se você tiver, por exemplo, uma assertividade de apenas 40%, você já está no lucro. Vamos lá, agora vamos aqui para a planilha. Qual é o valor inicial de banca que eu recomendo? É o valor que eu comecei, é o valor de R$250. É o valor que eu comecei a operar de forma séria, ou seja, depois que já tinha estudado um pouco, comecei a operar, comecei a entender as operações, já tinha ali o meu operacional, e aí eu comecei a operar com uma banca de R$250. O nosso risco por operação é de 4,3% do valor da banca, ou seja, R$10,63. E o nosso lucro, o nosso potencial lucro é de 8,5% do valor da banca, ou seja, R$21,25. Vou apagar essa simulação que eu estava fazendo aqui para a gente começar a entender melhor essa planilha, começando com essa banca de R$250. Silvio, mas R$21,25 é o seu limite por operação ou é o seu limite diário? São diários. Se você fizer 3 operações, você divide isso aqui em 3 entradas. Se você fizer 10 operações, você divide para 10 entradas, beleza? Eu recomendo que você faça no máximo, de 1 a 3 operações por dia, para day trade, obviamente. Ah, Silvio, eu só faço swing trade. Então você faz ali de 2 a 3 operações por semana, né? De 1 a 3 operações por semana. E agora que você entendeu os valores importantes do gerenciamento, eu vou te ensinar o passo a passo para você conseguir aplicar eles. Ah, Silvio, qualquer um vai conseguir chegar nesses 10 mil reais? Com certeza vai, só que a gente tem que observar uma questão. E o gerenciamento sozinho, ele não vai te levar a esses 10 mil reais. Né? Você vai precisar ter um método e também uma boa condição emocional, que é o que a gente chama de mindset. E essa estratégia, ela leva em consideração uma assertividade de 50%, o que não é uma assertividade baixa, por mais que pareça, e também não é uma assertividade alta.
E já me diz aqui nos comentários como que está funcionando o seu gerenciamento. Se ele está ok, se precisa de ajuste, se não está funcionando, coloca aqui que eu vou dar uma olhada depois. Então vamos lá, considerando os 50% de assertividade, eu vou simular aqui o primeiro mês de janeiro com a banca de R$250, ok? 50% de assertividade. Essa parte aqui da planilha é onde você vai fazer as suas anotações diárias, ou seja, no primeiro dia, quanto que eu fiz de lucro ou de prejuízo, segundo dia, a mesma coisa, e no final do mês, olha aqui embaixo, eu vou ter o resultado das minhas operações, ok? Explicando um pouco mais a planilha, aqui nesse lado na esquerda, eu tenho a quantidade, tá, de dias com lucro e a quantidade de dias com loss, ok? E aqui eu tenho também a assertividade referente a essas quantidades. Então, 20 dias operáveis no mês, eu tive, por exemplo, 12 dias com lucro. Então, eu tive uma assertividade de 60%. Tendo essa assertividade, quanto que eu teria de lucro referente à minha banca? Seguindo esses parâmetros, tendo 12 dias de lucro, 8 de prejuízo, 60% de assertividade, eu terei um lucro de R$170 no mês, com a banca de R$250, tá? Esses valores, valor esperado, né, que vem aqui de menos, olha o menos aqui, ó, de menos 117 até 202, é o valor que eu considero saudável e bem pé no chão também, você ter em um mês, tá? Você vai ter entre menos 117 a 202. Então, vamos simular aqui 50% de assertividade. Vou fazendo as anotações diárias, fiz aqui todas as anotações e tive aqui o resultado no final do mês, tá? R$106 com uma banca de 250. Vamos conferir aqui, 50% de assertividade, qual é o valor que eu espero? Em torno de R$106. Então, temos aqui R$106,20. E agora presta bastante atenção, porque é aqui que está o segredo da estratégia. Você vai pegar esse valor de lucro, R$106 de lucro, e você vai dobrar com seu capital externo. Ou seja, você ganhou R$106 do mercado, vai pegar R$106 da sua renda, do seu trabalho, e vai somar, ou seja, vai duplicar o valor que você fez no mês. Tá? Deu 212, somando com 250 da banca, eu vou ter uma banca em fevereiro de R$462. Vamos atualizar a banca. E agora eu tenho novos valores aqui, certo? Tanto de entrada, tanto de limite de prejuízo. Vamos seguir o mesmo raciocínio, 50% de assertividade. Então você vai anotar todos os meses, certinho. Silvio, não consegui 35,27. Então tá bom, quanto que você fez de lucro? Fiz 37,45. Anota exatamente o que der no seu trade, tá? Isso aqui é apenas uma simulação mostrando para vocês como que vocês vão utilizar a planilha, beleza? Então, a mesma coisa, R$196 de lucro, eu vou dobrar com o meu capital externo e eu vou ter R$392. Somando com a minha banca, agora eu tenho em março R$854 de lucro. Então já coloquei aqui, já atualizei a banca, os valores também atualizam e a gente vai para o mês de março. Operando o mês de março com R$854. Operando o mês de março com R$854, quanto que a gente teria de banca em abril? Vamos já pular aqui para a assertividade, ó, a planilha de assertividade, e vamos copiar esse valor aqui, ok? Então teríamos R$363 de lucro em março. Vamos lá. Então, R$363. Vou dobrar com o meu capital externo e vou somar com a minha banca. Beleza, agora eu tenho R$1.580 de banca. Olha só, hein? E agora, a partir de abril, a gente não vai mais dobrar a nossa banca, ou melhor, não vai mais dobrar o lucro que a gente vai ter no mês de abril.
A partir de agora, a gente vai trabalhar, é bem importante, tá? A partir de agora, a gente vai trabalhar apenas com dinheiro do mercado, ok? Então, uma banca de 1.580, 50% de assertividade, eu tenho mais 672. Então, vamos só somar aqui, mais 672. Agora eu tenho uma banca para operar em maio de 2.252, ok? Em junho, a gente faz a mesma coisa. Em junho, teremos o valor de, somar aqui 50%, né? A banca mais 957, ok? E para junho, a gente terá o valor de 3.209 de banca. Beleza. Recapitulando, primeiro trimestre, ou seja, os primeiros 3 meses, você pode começar, por exemplo, em agosto. Primeiros 3 meses você vai fazer dessa forma aqui que eu estou ensinando para vocês, tá? Então, em janeiro eu comecei com 8,5% e 4,3%, né, de lucro e de stop loss. Operei dobrando o meu lucro mensal até março. Março foi o último mês que eu dobrei o lucro mensal. Em abril, eu operei apenas com o valor do mercado, ou seja, eu não coloquei dinheiro externo, não coloquei capital externo, trabalhei apenas com capital do mercado. E agora em julho, você vai começar o seu processo de diminuição de risco, ou seja, você vai se expor cada vez menos ao risco, ok? E como que você vai fazer isso? Em julho, você percebe que aqui a gente tem 6%, né, ao lado do nome do mês, ok? Então a gente vai jogar esses 6% aqui para o valor de entrada. E você vai perceber que para seguir a proporção retorno-risco 2:1, o meu stop loss também diminuiu, continua metade do valor da entrada. Tá? Então agora eu tenho novos valores, porque eu tenho agora uma porcentagem menor, tanto de lucro, tanto de prejuízo. Importante, tá? Quantos por cento eu tive de lucro em junho? 963, mais o valor da banca. Fui para julho com 4.172 reais. Beleza? Segue o mesmo raciocínio. Atualiza aqui o valor da banca. Atualizou o valor da banca. A gente vai ter aqui os parâmetros. Vamos fazer esse mês de julho aqui todo? Então a gente teve aqui 250 com novos valores. Qual o valor que deu aqui pra gente de lucro no mês? 1.251, tá? Então a gente pega o valor da banca, soma com esse valor aqui, 1.251. E agora a gente foi para agosto com uma banca de 5.423. Vamos atualizar aqui na planilha também, 5.423. Quanto que uma banca de R$ 5.423 reais me oferece com risco-retorno 2:1, com entrada de 6%, tendo uma assertividade de 50%. Olha aqui na planilha, vai me oferecer 1.627, ok? Lembrando que esses valores aqui não são os valores dessa banca atual, foi da banca de 4.172, tá? Só para não confundir. A gente já está pulando o caminho e vindo aqui para ficar mais fácil para vocês, tá? Então a gente vai pegar esse valor aqui de 1.627 e vai somar com o valor da banca, mais 1.627. Então agora eu vou para setembro, uma banca de R$ 7.050 reais, ok? Quanto que a banca de R$ 7.050 reais vai me gerar de lucro nesse mês de setembro? Então vamos lá, valor de entrada com essa banca de 7.050, vamos simular aqui 50% de assertividade, né? Vamos botar aqui o prejuízo agora. E a gente tem R$ 2.115 com 50% de assertividade. Vamos conferir aqui. Vamos lá, R$ 2.115. Só somar ao valor da banca. Ok? Somou ao valor da banca. E agora a gente vai para outubro com uma banca de R$ 9.165. Em outubro, você já vai ter uma banca muito próxima de R$ 10.000. Para algumas pessoas, você pode chegar em outubro com uma banca de R$ 3.000, R$ 4.000, R$ 5.000. Para outras, bem mais, 11, 12.
Tudo vai depender da sua assertividade, do seu método. Então, se você não chegou em outubro com os seus 10 mil reais, ou seja, você não chegou no teu 9º mês com 10 mil reais, não tem problema também. A grande questão aqui é que o gerenciamento ele está muito mais ligado à proteção do teu capital do que ligado ao aumento do capital. É importantíssimo você entender isso. Então aqui, em outubro, a gente vai fazer novamente uma alteração no valor de entrada, agora para 5%. Fiz a diminuição aqui, o stop loss também mudou, né? Agora está em 2,5%, continua uma relação retorno-risco de 2:1, e temos novos valores também de entrada. Vamos atualizar a banca para 9.165, e agora temos novos valores de entrada, já com a banca nova e com a porcentagem mais adequada. Ao decorrer do tempo, a gente vai diminuindo isso aqui ao máximo, até chegar ao ponto onde o seu stop loss seja de 1%, 0,5%, menos ainda, quanto menos, melhor. Então vamos lá, vamos simular aqui outubro. Então, outubro, eu tive um lucro com a assertividade de 50% e chegamos aqui à banca de 10 mil reais. No caso, passamos um pouco. Então foi esse o processo que eu utilizei para chegar nos meus primeiros 10 mil reais de banca. Siga o passo a passo, com calma, respeite o seu stop loss. Bateu a meta, sai do mercado, vai operar outro dia. Todo dia tem oportunidade de trade, todo dia. Não adianta você tomar o stop loss hoje e querer buscar o lucro hoje ainda. O seu psicológico ele vai estar abalado para você buscar essa oportunidade, para você entender que há uma nova oportunidade de trade. O seu psicológico ele pode estar abalado e ele vai acabar julgando mal uma oportunidade. Ele pode ver uma oportunidade ruim ou mais ou menos como uma oportunidade boa, só porque você quer recuperar o prejuízo que acabou de tomar. Isso acontece demais com a galera que está iniciando, até mesmo intermediários, beleza? Você percebe que, com o tempo, eu fui diminuindo a minha exposição ao risco, mas também acabei diminuindo ali a minha porcentagem de lucro. E se você for analisar apenas a questão da diminuição do lucro, você pode até achar ruim, porque eu poderia estar ganhando mais. E é exatamente aí que a grande maioria erra. Você não pode ignorar o prejuízo e focar apenas no lucro. Muito pelo contrário, o seu foco tem que estar no tamanho do seu prejuízo. Essa é a mentalidade que você precisa ter. E eu vou deixar aqui uma frase que eu geralmente deixo para os meus alunos, que é o seguinte: diminua sempre a sua exposição ao risco. Você tem que diminuir a sua exposição ao risco até que o seu loss seja tão insignificante, mas tão insignificante, que não vai fazer diferença nenhuma para a sua banca. Eu hoje opero com um valor de entrada de 0,5%, ou seja, 0,5% da minha banca eu utilizo ali como alvo, como valor de entrada, ou seja, a minha operação vai buscar 0,5% do valor da minha banca. E eu espero um dia operar com 0,1% e ainda assim esse capital ser extremamente relevante para a minha vida. Será pouco relevante para a minha banca, mas bastante relevante para a minha vida. E para finalizar esse vídeo, eu vou deixar aqui na descrição o link para vocês baixarem e utilizarem a planilha de gerenciamento. Então é isso, fique com Deus e não se esqueça que eu vou te ajudar até você se tornar um trader profissional.